irmãos, é para mim um privilégio realmente poder, nesse dia, essa semana, Semana da Bíblia, sexta e sábado, eu estava em Eldorado do Sul, falando para os jovens da Central de Eldorado, jovens acima de 18 anos, o tema deles era a suficiência das Escrituras. Então, saí de lá correndo ontem à noite, para depois poder estar aqui com vocês, e para mim realmente é uma alegria poder falar aqui na minha igreja, especialmente a respeito desse assunto. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês. Nós não vamos ter PowerPoint, tá ok? Nós vamos direto na palavra de Deus. Lá em Lucas capítulo 17, eu vou usar um texto a respeito de Jesus como uma introdução para aquilo que eu quero falar para vocês. Na verdade, eu tenho pensado ultimamente, tentado fazer uma avaliação, um raciocínio a respeito de como as nossas igrejas estão se portando diante da palavra de Deus. E infelizmente a gente percebe que aqui na nossa cidade, não precisamos sair muito longe daqui, na nossa cidade nós temos visto que a palavra de Deus, ela tem perdido o seu valor, porque outras coisas estão entrando. E quando a gente fala de vida cristã, nós temos que ter noção do seguinte: quando nós queremos acrescentar algo à vida cristã, na verdade nós estamos subtraindo, porque quando a gente acrescenta algo à palavra de Deus, nós estamos subtraindo o poder de Deus, da sua palavra, porque Deus ele quer exclusividade, Ele não divide a glória dele com ninguém. E me parece que a nossa fé tem sido atrapalhada, porque os crentes, nós estamos confiando e crendo em coisas erradas, e à medida que a gente crê errado, a gente vai acabar fazendo e tendo práticas erradas, e nós precisamos corrigir isso, mas mediante aquilo que as Escrituras, como autoridade máxima nas nossas vidas, explicam. Vamos pegar uma ilustração pelo próprio Senhor Jesus, num bate-papo com os seus discípulos. Acompanha comigo, a partir do versículo 3 de Lucas 17. Diz assim: tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos, reagindo a esse conceito de Jesus, eles respondem para Jesus dizendo: aumenta a nossa fé. Talvez o que eles tinham que ter pedido para Jesus aqui é: corrige a nossa fé. Por quê? Porque ele vai contar 2 fatos abaixo que estão no contexto desse texto. Versículo 6. Jesus respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda. Eu nunca vi uma semente de mostarda, mas sempre ouvi falar que ela é minúscula, muito pequenininha. Poderão dizer a esta amoreira: arranque-se daqui, plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Não é um problema de falta de fé, talvez é um problema de corrigir a fé. E aí ele vai contar uma outra história diferente, a partir do versículo 17. E ele vai dizer o seguinte: qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando e cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo: vem agora, sente-se para comer? Isso aqui é uma pergunta retórica. Ele não vai dizer isso, porque ele é um servo. Ele estava lá sujo, empoeirado, trabalhando no campo. Ele chega na sua casa e ainda ele tem que servir o patrão. Isso não nos dá no nosso coração um pouquinho de senso assim: pá, mas que patrão cruel? A história continua. E lembre-se, a história quem está contando é o Senhor Jesus. Então você pode brigar com ele depois, não comigo, por favor, ok? E aí continua a história, versículo 8: ao contrário, você não vai dizer para ele: prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me, então como e bebo. Enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Não parece meio injusto isso? Mas aí Jesus vai dizer assim,
No versículo 9: será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? 10: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes ordeno, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Dura palavra, mas é assim que é a realidade. O que os discípulos estavam tendo um problema era a correção da sua fé, correção daquilo que eles deveriam acreditar a respeito de como a vida funciona. Quando fazemos aquilo que Deus pede que façamos, não fizemos mais do que a nossa obrigação, porque a glória pertence a Ele. Nós somos somente servos. Sem Ele, o que seríamos nós? Condenados a um destino eterno no inferno de sofrimento. Falar em inferno não se prega mais sobre inferno hoje, né? Parece que inferno é filme de ficção, mas ele existe, gente. Ele é real, porque se não existe inferno, não precisa de cruz, não precisa de salvação, não existe pecado. Folheie sua Bíblia um pouquinho para trás, Lucas, no próprio Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Isso é só a introdução, tá, gente? Eu espero que eu consiga vencer meu relógio aqui. 6,46 vai dizer assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Está vendo que nós temos um problema, além de crença, nós temos um problema chamado rebeldia, desobediência. Esse foi o pecado no jardim do Éden, a desobediência. E esse é um problema que nós temos herdado desde lá, e nós temos que ter isso claramente na nossa cabeça, porque senão a gente vive uma vida, não sei nem dizer que vida é essa, mas não é a vida cristã. Nós temos dificuldades com a questão de obediência, e Jesus fala essa frase no contexto da construção de duas casas, uma que vai ser colocado fundamentos, alicerce, e vai vir as dificuldades da vida, as tormentas, e a casa vai permanecer firme. Está relacionado a nós. A outra casa, ela simplesmente foi construída no chão direto. É óbvio que primeiro temporal, tempestade, essa casa vai para o chão. Então, fique com isso em mente. Nós temos um problema daquilo que nós cremos, e ainda por cima nós temos um coração rebelde, desobediente. Se você lesse Jeremias capítulo 17, de 5 a 10, talvez essa deveria ser a sua fotografia das suas páginas de redes sociais. Imagina você colocando essa fotografia no seu Facebook, porque muitas vezes eu não vou muito em rede social, eu sou um pouco já ultrapassado para isso, mas porque eu acompanho jovens, eu preciso de vez em quando dar uns look lá, e aí às vezes eu vejo pessoa e digo, não, mas essa pessoa que eu conheço, não, pera só um pouquinho, mas ela mudou tanto assim, porque é feito toda uma máscara em cima, a pessoa quer vender alguma coisa que ela na verdade não é. Pega a fotografia de Jeremias 17, 5 a 10, e ali vai mostrar quem nós somos de fato, porque nós nos preocupamos com a aparência, mas Jesus sempre está preocupado com o nosso coração. Ele veio para resgatar o nosso coração, o nosso interior, porque Ele fala em Mateus 15, Ele fala em Marcos 7, que o problema do homem está no seu coração. É de lá que saem as fofocas, os homicídios, as ansiedades, os assassinatos, as coisas ruins saem de dentro do nosso coração. É por isso que Ele vem nos resgatar do nosso coração. Agora vamos para o texto que eu quero falar, lá em Colossenses. Abre Colossenses capítulo 2, e vocês vão entender por que eu comentei no início, que infelizmente, isso acontece em todas as épocas, a igreja, ela sempre, algo de fora, quer entrar e enfraquecer a nossa fé. A carta de Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso, provavelmente em Roma. Ele escreve também outras cartas, como a carta de Filipenses, que é a carta da alegria. Imagina, preso, carta da alegria, parece que não liga uma coisa com a outra. A carta de Efésios, e Colossenses, elas são como cartas gêmeas,
Se a gente abrisse em duas Bíblias, Efésios e Colossenses, e fosse lendo, discorrendo nos textos, nós vamos ver que tem muitas coisas similares dentro desses textos. E outra coisa interessante, nessa cidade aqui de Colossos, morava o tal do Onésimo, que era aquele servo que traiu Filemão. A carta de Filemão é uma carta da prisão também, e fugiu do Filemão, do seu patrão, e ele, de alguma forma, encontra Paulo, ouve o evangelho, ele se converte. Paulo então manda ele de volta para o patrão, para ele confessar os pecados dele, para ele se acertar com o patrão dele, e essas são as cartas que Paulo então escreve quando ele estava preso em Roma. E especificamente a carta de Colossenses, o pastor dessa igreja, Epáfras, por que isso? Porque a gente vê lá em Atos 19:10, que Paulo estava na cidade de Éfeso, pregando lá cerca de 3 anos, e o texto diz que muitos vinham da Ásia e ouviam o evangelho. Provavelmente, como essa igreja de Colossos está nessa região da Turquia atual, é uma região da Ásia, estava a mais ou menos 200 quilômetros, como daqui a Torres, da cidade de Éfeso, que era talvez a cidade tipo controle do centro comercial, controle do Império Romano, dentro da Ásia Menor. Então Paulo estava ali, por isso que ele permaneceu tanto tempo na cidade de Éfeso. E Epáfras, ele volta para essa cidade, quem sabe ele funda essa igreja, a igreja de Colossos. E capítulo 4 fala que ele esteve com Paulo na prisão, e Paulo provavelmente então, ouvindo o relato de Epáfras, Paulo então escreve essa carta corrigindo atitudes que estavam acontecendo dentro da igreja. Irmãos, as cartas do Novo Testamento são cartas corretivas. Tem tanta igreja por aí que idolatra 1 Coríntios, por causa de dons, por causa não sei o quê. Paulo estava corrigindo a bagunça da igreja. O pessoal tem que estudar mais a Bíblia, porque crê errado, estuda pouco, crê errado, e crê errado, pratica errado. Então a gente olha aqui no capítulo 2, acompanha comigo aqui. Na verdade vamos pegar um versículo do 1, tá? Porque a gente não tem tempo, mas versículo 27 vai dizer assim, capítulo 1: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Mistério para Deus não é misticismo, tá ok? Está cheio de coisas místicas dentro das igrejas. Mistério para Deus sempre é algo que Deus revela, e é para todo mundo, não é para um grupo seleto de pessoas. Qual o mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Já pensou na sua identidade? Quem você é? Você é um filho de Deus. Às vezes a gente pergunta para a pessoa: o que você é? Eu sou um advogado. Não, meu querido, tu não é um advogado. Tu está sendo um advogado, melhor, tu está fazendo esse trabalho de advogado, mas não é o que você é. A sua identidade não é o seu trabalho, não é a sua função. A sua identidade é o que Deus diz a seu respeito. Você é filho de Deus. Tem muita implicação nisso. Se você ler Efésios de capítulo 1 até o capítulo 3, ali vai mostrar quem você é em Cristo Jesus, na morte dele, na ressurreição dele. É isso que fortalece o nosso coração nas dificuldades, nos problemas que nós temos da alma. Isso tem assolado as igrejas, essa questão de doenças, entre aspas, da alma, e a gente tem crido errado a respeito dessas coisas, e ao invés de o mundo bater na porta da igreja e entrar aqui achar uma verdadeira identidade numa pessoa e não num sisteminha, nós preferimos abrir a porta para a igreja e aceitar o que vem de fora, conceitos humanistas que vem de fora. É muito claro o que Paulo está fazendo nessa carta. Ele está dizendo: Cristo é supremo, proeminente, não tem nada acima de Cristo. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de um relacionamento com uma pessoa. Não é um sistema comportamental, mas é o relacionamento com uma pessoa que te entende, porque ele sofreu, ele sabe que é o teu sofrimento, ele chegou a pingar gotas de sangue no momento de angústia da alma, e ele passou talvez pior que isso ainda, foi quando ele estava antes de morrer, dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Você consegue imaginar a Trindade no momento de separação? Não tem como imaginar isso.
Na nossa cabeça não entra isso. Mas isso é por você, é por mim, e é isso que nós somos, filhos de Deus, e temos que assumir esse papel, deixar com que Jesus, dentro dos nossos corações, traga toda aquela cura que nós precisamos, das nossas crenças erradas, e vivermos de uma maneira bíblica corretamente. Observa, capítulo 2, 4 advertências, que o apóstolo Paulo faz a respeito da igreja. Acompanha comigo, no finalzinho do versículo 2, ele vai dizer, a saber, Cristo. Aí começa o 13 dizendo assim: nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos. Nós não precisamos de nada de fora, nem um conceito de fora, para dizer como que um filho de Deus tem que viver. Tudo está em Cristo. O que nós precisamos é conhecer a Cristo. Você vai ver várias vezes o apóstolo Paulo falando nas suas cartas que nós temos que crescer no conhecimento e na graça de Deus. E mais tarde aqui ele vai dizer como a gente faz isso. Nós vamos chegar lá. Versículo 4, ele vai dizer assim: eu lhes digo isso para que ninguém os engane. Versículo 8: tenham cuidado para que ninguém os escravize. Versículo 16: não permitam que ninguém os julgue. Versículo 18: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Vamos entrar um pouquinho nesse contexto. Versículo 4: ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Tem tanta coisa, parece bonita, que nos falam, né? Aí fora, tantos conceitos, tantas questões filosóficas assim, que a gente diz, uau, que coisa, né? Bonito, uma aparência bonita. Versículo 5, porque embora, vamos pular para o 6, desculpe, 6, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor continue a viver nele. Como você recebeu a Cristo? Eu, no dia 6 de agosto de 88, estava na igreja Aliança Bíblica de Porto Alegre. A Palavra da Vida tinha chegado no sul nesse ano, e nessa noite, numa reunião de clubes bíblicos, depois de uma adolescência de 4 anos, em tudo aquilo que os adolescentes fazem hoje, vamos resumir assim, andando com amigos na rua, etc, etc, etc. Naquela noite, eu recebi a Cristo com lágrimas, confessando o meu pecado e o meu destino eterno, dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu quero ir para o céu, viver com o Senhor nesse lugar que o Senhor já preparou nas regiões celestes. Eu já estou lá com Cristo, só aguardando essa casca aqui um dia se acabar. Foi assim que eu recebi, e é assim que eu tenho então que andar nele, confessando os meus pecados. Pecado, Johnny, não é só na Áustria não, no Brasil não se fala mais muito disso. Existem igrejas aqui em Porto Alegre que não se confrontam mais uns aos outros. Você chega para um irmão no grupo caseiro e diz assim: pois é, irmão, estou com problema com a minha esposa. Pai, irmão, te entendo, eu também estou. Acabou a conversa. Cadê a vida cristã? Cadê a confrontação? Então vamos parar de ler esse livro domingo após domingo, vamos ler outros livros, porque nesse livro, a todo momento a gente vê confrontação. Irmão, não dê uma de porco espinho. A gente tem isso lá no acampamento, os ouriços lá, o porco espinho, que quando ele se sente atacado, acuado, ele levanta os espinhos, tipo assim meu cabelo assim, né? Ele levanta os espinhos porque é para se defender. Nós estamos muito assim. Nós estamos vivendo numa geração onde os crentes estão assim: não toque em mim. O que a gente talvez precise fazer é colocar na saída da igreja um cestinho, onde cada irmão que sai lá pega aquele o bico, né, a chupeta, põe na boca e sai chorando, entendeu? A respeito da vida. Irmãos, quando a gente vive a palavra de Deus, quando a gente entende quem é Jesus, quem nós somos nele, muda como a gente tem a perspectiva da vida, muda como a gente enxerga o sofrimento, muda quando a gente enxerga as lutas. Em 2010, eu tive que sair da PV Sul por meio ano. Eu estava fora, na verdade, por um ano. O corpo estava presente lá, mas eu não estava, por causa de uma depressão. Foi terrível. Eu tive meus 2 primeiros desmaios na minha vida. É dolorido, é sofrimento, mas será que Jesus não entende isso? Será que Ele não tem poder, na identidade que eu tenho nele, de restaurar a minha sorte?
E foi isso que Ele fez, através da sua poderosa palavra e presença, dia a dia comigo. Paulo vai dizer, lá no versículo 7, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus está em Cristo e tudo de Cristo está dentro de nós. Nós temos essa plenitude, mas nós negamos isso, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, como diz Efésios 4:30, nós muitas vezes apagamos o Espírito dentro de nós, simplesmente por crermos errado, por problema de desobediência. Pula lá para o versículo 16, portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, bebem. Ele vai dar uma relação de coisas, provavelmente aqui, os judaizantes, que eram judeus convertidos, que queriam dizer, não, só Jesus não, vamos colocar mais um sisteminha aí dentro. Nada mudou, gente, nós repetimos os mesmos erros do passado. Jesus mais o sábado, Jesus mais o humanismo, Jesus mais, quando a gente adiciona, na verdade nós estamos subtraindo. Pula para o versículo 18, não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, que é Cristo. Misticismo. A gente vai por aí e vê tanta besteira falada nos púlpitos das igrejas, coisas místicas, coisas que vêm da cabeça do homem, que nem diz o texto bíblico. Não é de Deus, irmãos. Irmãos, Deus revelou a sua palavra a nós. Essa palavra aqui contém tudo que nós precisamos para a vida, para a piedade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 13 em diante. Tudo que você precisa, Deus revelou na sua palavra. Eu não creio que Deus vai dar uma revelação nova de algo que não está no conteúdo bíblico. Então aquelas pessoas que vêm te abraçam, Deus está me dizendo, meu irmão, que teu trabalho, que não sei do que, babuzeira. Não tenha medo de dizer isso, porque não fecha com as Escrituras. Era assim que Paulo lidava com as pessoas que queriam acrescentar coisas às Escrituras. Gálatas, Paulo pega pesado, ele fala malditos, querem colocar no Evangelho, nas boas novas, naquilo que Jesus vai fazer na tua vida, algo mais. Malditos. Não podemos brincar de crente, gente. Se a gente quer brincar de vida cristã, sabe o que a gente faz? Vamos tornar a igreja um clube social. Aí, em vez de dízimo, oferta, a gente paga mensalidade. Aí reclama os nossos direitos. Tá ok? Talvez seja melhor algumas igrejas por aí fazer isso, porque estão impedindo o avanço do Evangelho. Você vai continuar o texto lá no final. Ele vai dizer assim, versículo 23, essas regras, tudo que ele falou antes, tem de fato aparência de sabedoria, está vendo? Forma, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade. Aqui poderia se dizer culto de si mesmo. Alguma coisa você liga culto de si mesmo? Né? A selfie está aí, não é pecado fazer selfie, tá, gente? Mas o pecado é a intenção do teu coração, como você expõe. Infelizmente, a gente vê na internet, moças, senhoras, me permitam, a gente vê na internet, algumas irmãs na fé, colocando fotos, mostrando partes do seu corpo, que não deveriam estar mostrando, porque isso é prostituição. Vocês estão fazendo irmãos na fé pecarem por isso. Vocês deveriam ser zelosas em relação àquilo que vocês vestem, a postura de vocês. Esse dia eu falei para nós estávamos vendo um programa de música, e eu falei, poxa, olha que interessante essa mulher, não é crente, mas olha a elegância dela, tu não vê decote na roupa, tu vê uma postura feminina, aquela coisa clássica assim, é assim, isso impacta.
Mas não, a gente vai nas redes sociais e se assusta às vezes, com coisas que as pessoas estão postando, do seu corpo. Isso é prostituição, está muito claro na Bíblia. Estão provocando os homens ao pecado nesse sentido. Isso é sério, gente. Temos que parar de brincar de ser crente. Depois a gente está passando coisa ruim, a ansiedade não controla, e aí vem a depressão, como veio no meu caso. Por que eu tive? Estava crendo errado. Problema de obediência. E aí a gente não sabe como sair desse buraco. Por quê? Porque nós estamos crendo errado. Nós precisamos deixar o Evangelho trabalhar dentro de nós, entender a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, como isso faz toda a diferença. Aí entra no capítulo 3, ele vai dizer assim, eu costumo dizer que me parece um sanduíche esse texto aqui. Nós vimos já a primeira fatia de pão, agora nós vamos ver o recheio, e depois vamos ver a outra parte do sanduíche de baixo. O recheio está aqui, do 1 ao 4, e vai dizer assim, portanto. Quando fala portanto, é porque ele está falando de alguma coisa que veio depois, ele ensinou alguma coisa, e o apóstolo Paulo normalmente, se você prestar atenção na leitura das suas cartas, normalmente Paulo, ele vai gastar no início, muitos verbos indicativos, explicando coisas, nos dando conceitos. De repente ele, portanto, ele muda, e ele vai dizer então, agora viva como eu te ensinei antes. Efésios é assim, 1 a 3, está todos os ensinamentos lá, 4, 5 e 6, prática. Colossenses é a mesma coisa. Agora ele vai partir para a prática. Você pega a carta de Romanos, que é uma carta espetacular, você vai ver ali de 1 até 8, ele dando fundamentos, ensinamento, coisa profunda a respeito de quem somos em Jesus. Capítulo 6, gente, tema de casa, leia capítulo 6, fala sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós não somos escravos do pecado, nós ressuscitamos com Cristo já, nas regiões celestiais. Nós não precisamos obedecer mais o nosso corpo do pecado. Capítulo 9 a 11 ele faz um breakzinho falando a respeito de Israel, aí ele volta no 12 e ele começa, portanto, e aí ele vai dar toda aquela lição do 12 até o 16. É interessante ver isso, os indicativos, os imperativos. É mais ou menos assim que o apóstolo Paulo trabalha em geral. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, no lugar de poder, de proeminência. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Você tem alguém que te dá uma identidade nova. Romanos 6,4 fala da novidade de vida. 2 Coríntios 5,17 fala que você tinha uma velha vida, você aceitou a Cristo, agora você tem uma nova vida. E é isso que nós temos que entender, viver a nova vida. Viver a nova vida. É interessante que ele diz, busquem e pensem. Um dos maiores problemas da crença são os nossos pensamentos. Aquilo que eu penso acaba determinando o que eu sinto. Você está pensando coisa ruim, teve problema com alguém, não conseguiu acertar, vai para casa, deita na cama, fica pensando naquilo, acorda, pensa naquilo, aquilo vai te comendo por dentro, você fica pensando naquilo. Então nós temos que pensar nas coisas do alto. Filipenses 4,8 diz, finalmente irmãos, pense no que é verdadeiro, pergunta para ti mesmo, será que é verdade o que eu estou pensando? Porque às vezes é uma interpretação errada que eu estou fazendo. Aquilo que é nobre, correto, de boa fama, que traz glória a Deus, é nisso que eu tenho que pensar. E esse texto, ele está coladinho no texto da ansiedade. Outra coisa, por que as pessoas acreditam que a ansiedade é uma doença? Você fez exame de sangue e mostrou no teu exame de sangue, na química, mostrando ansiedade. Não existe isso, meu querido. Ansiedade significa que você quer controlar algo que você não consegue. Você não consegue descansar em Deus. Ansiedade não é doença. A Bíblia chama ansiedade de pecado. Você quer dominar uma situação, você não consegue dominar aquilo, aquilo provoca algo em ti, você não consegue em oração entregar, e você não experimenta o versículo 7 que diz, a paz de Deus está acima de tudo que eu posso entender. Qual é a dificuldade de entender? A Bíblia está mostrando rebeldia, não queremos admitir,
Para nós é muito mais fácil quando a gente trabalha assim, ó. Olha como é que o mundo trabalha hoje. De pecador, agora eu passei a paciente. Eu sou um paciente agora, um doente. Pecador a paciente. De vilão na história, eu agora sou vítima da situação. O problema está fora de mim, não está dentro de mim. É assim que tem sido pregado em várias igrejas aqui, igrejas co-irmãs nossa. Ao invés de querer tratar o problema, eu sei que tratar é difícil, dá trabalho. Tratar a ansiedade, cavocar no coração, descobrir por que está tendo ansiedade, dá trabalho. Então a gente não quer tratar, a gente prefere terapia. Terapia é mais cômodo. E ao invés de confessar, a gente prefere culpar, sempre transferindo a culpa. Eu já vi isso em algum lugar, eu acho que é Gênesis 3, transferência de culpa. Adão disse: Deus, a mulher que tu me deste culpou a Deus, culpou a mulher culpa o diabo e não vou falar o pobre do diabo, né? Mas aí acabou a fila, tá ok? Transferência de culpa. Esses conceitos estão invadindo no nosso meio e nós aceitamos. Que bonito, olha que sabedoria, aparência de sabedoria. Toda sabedoria se encontra na pessoa de Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Continua o texto, e aí ele vai falar no versículo 5 em diante. Ele vai falar assim: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vai dar uma lista aqui. Não vamos perder tempo lendo aqui essa lista toda. Mas ele está dizendo: faça, tenha o meu papel. Existe uma tensão teológica ali em Filipenses capítulo 2, versículos, eu acho que é 11 e 12, que diz assim, que eu tenho que desenvolver minha salvação, mas ao mesmo tempo depois diz que é Deus que realiza em mim tanto querer, quanto realizar dele. Peraí, tem contradição? Não, não tem, porque Deus não se contradiz. Então eu tenho que entender como, à medida que eu obedeço, Deus vai realizando em mim o que Ele pretende. Vamos pensar, por exemplo, no versículo 16 aqui, quando ele diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Na carta gêmea, Efésios, no mesmo contexto, se você olhar, ele vai usar enchei-vos do Espírito. Lá no texto de Efésios, o tempo é presente, todo dia, enchei-vos do Espírito. O modo é imperativo, eu tenho a obrigação de correr atrás disso. Só que a voz do texto é a voz passiva, que significa que eu sou o sujeito, só que eu recebo a ação. Sabe o que eu entendo? Que enquanto eu obedeço, Deus vai cumprindo o papel dele, me enchendo do Espírito. E o interessante é que nas duas cartas, depois ele vai falar de relacionamento marido e mulher, relacionamento pais-filhos, relacionamento patrão-empregado. Em Efésios ele vai dizer como é que a gente se defende das coisas do diabo. Ou seja, tem um contexto de aplicação, que nós temos que entender isso. Vamos pensar então uma coisa prática. Olha só, como nós temos problemas, um índice, estatística, esse dia eu vi uma aí, nem lembro, não dá nem para guardar essas estatísticas, não vale a pena, mas eu vi uma estatística de que no meio evangélico a questão de divórcio tem assim, subido muito. Por quê? Porque os crentes estão crendo errado. A pessoa, ela acha que ela tem que sentir, ela vive pelo que ela sente, não pelo que ela sabe. A gente tem que fazer, e o fazer traz o sentir. É o contrário, não é eu sinto e eu faço. Tu não tem que sentir nada pela tua esposa, pelo teu marido, você tem que fazer. Amar é dar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Aí olha bem, digamos que você vai sentar com um casal que está com muita dificuldade, e aí você vai dizer para os dois assim: bom, olha aqui, em Efésios 5:25, Deus fala que eu tenho que amar minha esposa como Cristo amou a igreja. E aí o cara vai dizer assim: mas eu não consigo fazer mais isso. Não, isso não dá, é demais para mim. Como Cristo amou a igreja é muito difícil. Não dá, nós já não temos mais compatibilidade, não temos como consertar mais isso. E aí você vai dizer para a pessoa assim: então vamos fazer o seguinte, não ama então como Cristo amou a igreja, ama ela fraternalmente, como diz Romanos 12:10. O fraterno é o Filadélfia, o amor de irmão, assim, tá, então olha para ela não como a tua esposa, como a tua irmã, e ame, faça algo por ela, faça o bem para ela, para você ver se o sentimento não volta. Você não dá, não, nem como irmão não queria, nem que ela fosse convertida, não queria, coisa está feia. Aí você vai dizer: então faz o seguinte,
ama ela, como diz Mateus 22:39, como teu próximo. Ela não está próxima de ti? Então ama como teu próximo. Eu queria estar longe, não próximo. Tudo bem. Então, vamos para a finaleira. Faz o seguinte, Mateus 5:43, Sermão do Monte. Jesus diz: ama como teu inimigo. Abençoa, ora, faz o bem. Você acha que ia ter divórcio? Se a gente se sujeitasse à palavra de Deus, as pessoas iam ver, dizer assim: o que esse povo que se chama crente, que fala de Jesus, o que eles têm que nos falta aqui fora? É simples. Nós temos as boas novas, o Evangelho. Nós temos uma pessoa para oferecer. Nós não temos um sisteminha de regras, faz assim, 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 trabalha no sintoma, entendeu? Trabalha no sentimento. Não, Jesus vai trabalhar no centro, vai trabalhar na cura. Ele vai apagar o fogo, não vai ficar abanando a fumaça, intoxicando a alma das pessoas. Mais lá embaixo, ele vai dizer no versículo 10, no 9, no 10, e se revistam do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento, olha o conhecimento, a imagem do seu Criador. Imagem do seu Criador. Por exemplo, por que a gente vive? Quando você acorda, qual o teu propósito do dia? Além de trabalhar, sei lá, alguma coisa mais, estudar, teu propósito é glorificar Deus. Sabe por quê? Presta atenção. Quantas vezes você usou Romanos 8:28 dizendo assim: meu irmão, fica tranquilo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Você sabe me dizer o 29? Ninguém sabe, não fala. Se você diz o 28, seu 29 está errado. Você tem que usar o 29, ele explica o 28. Tudo coopera para que você seja mais parecido com Cristo. Confere na sua Bíblia, para que você tenha a imagem de Cristo formada em ti, conformada. Romanos 12:2 diz que nós não temos que nos conformar com esse século, com esse sistema que nós estamos vivendo, mas nós temos que nos renovar nossa mente. Está vendo a mente? Aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio, temos que ter coragem, renovar a mente. Efésios 4:22-24 fala que eu tenho que despojar, que é lançar fora de mim as coisas do velho homem, antes de conhecer a Cristo, e agora eu tenho que me revestir do novo homem. Só que o 23 é importante, porque o 23 diz que eu tenho que renovar o meu modo de pensar, renovar como eu acredito a respeito das coisas. Eu acredito errado, como é que eu vou me revestir de Jesus, se eu estou me revestindo de outras coisas? A Bíblia é simples. Nós complicamos, porque temos orgulho, justiça própria, esse coração que Jeremias fala que é perverso, doente, não tem nada de bom nele. Quando a gente entende isso e confessa isso para Deus, faz toda a diferença, porque agora Cristo começa então a reinar nesse coração, e traz esperança, que é aquilo que mais nós queremos, esperança. Gente, esperança na Bíblia não é que nem esperança que a gente fala por aí, tá? O cara diz assim: eu tenho esperança que o meu time vá para a Libertadores. Não foi. Isso não é esperança. A esperança bíblica, toda vez que você lê, grave isso: esperança bíblica, o fato vai acontecer, porque foi Deus quem disse, e Deus não é homem para que minta. O texto continua, eu já pulei lá para o versículo 16, tu habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é um dos problemas nossos também, nós não lemos mais a Bíblia. Faz uma agendinha, anota no papel. Quanto tempo você fica nas redes sociais? Ou qualquer outra coisa? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? A gente não habita ricamente a palavra de Cristo, aí vem as crises, os problemas da alma, tudo mais, e a gente afunda. Nós conhecemos uma família, acho que vocês conhecem a história, em Brasília, a APEC, a missão APEC, a menina de 22 anos, tinha uma irmã mais velha, o casal missionário, a menina, câncer, 2 anos lutando, faleceu. A família sempre glorificando a Deus. Sofrimento, dor, perda. Será que Cristo não entende isso? Nós fugimos do sofrimento. Agora, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quando fugimos do sofrimento, nós estamos negando a Cristo. Porque a todo momento a gente vê nas Escrituras falando que nós vamos sofrer por causa de Cristo, e que sofrimento é uma honra para nós, ser perseguido é uma honra para nós. Isso mostra que nós estamos
cumprindo nosso papel, nossa verdadeira identidade. Não fuja do sofrimento. Não pergunte por que estou sofrendo, por que estou com dor, mas pergunta assim, como eu posso entender o que Deus quer fazer na minha vida? O que Deus quer fazer comigo? Como Ele quer me transformar mais parecido com Cristo através desta situação? Porque senão eu me torno uma vítima. Eu entro no vitimismo que a gente tem visto por aí. Eu não estou dizendo que sofrimento eu sofri, eu sei que dói. Eu sabia chorar bastante. Eu não conseguia, muitas vezes, estar no meio dos meus colegas. Isso dói, às vezes é humilhante. Mas, se for para entender um pouco mais dos sofrimentos de Cristo, eu enxergo Deus diferente. De 2010 para cá, eu estou vendo Deus de uma maneira um pouco diferente. Entendendo o que realmente é o nosso papel em Cristo Jesus. Irmãos, eu trago esse pensamento para vocês, essa mensagem. Eu queria que você saísse daqui, não assim, se sentindo o pior das criaturas, não é isso, mas com esperança, porque nós temos alguém, Jesus, uma pessoa. Ele nunca promoveu religiosidade. Não é porque você vem no culto, dá o dízimo, faz. Não é essa a questão. É a tua intimidade com Ele. Como falta dentro do nosso corpo aqui de Cristo, aquela coisa dos uns aos outros. Quando eu conheci a Cristo, lá na Aliança Bíblica, nós tínhamos muito isso no Clube Bíblico. Quantos irmãos sentaram do meu lado e vieram dizer: Júnior, olha o que o texto bíblico diz, meu irmão. Vamos parear, vamos corrigir a tua vida com isso. É muito interessante quando a gente vê Paulo falando na sua última carta para Timóteo, lá no capítulo 3, ele faz uma descrição feia de como seriam as pessoas nos últimos dias. Vai lá, vê qual é a tua fotografia lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. Mas aí lá embaixo no contexto ele vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Ali é questão de ensino mesmo, professor, ensinar. Depois ele fala para repreender. A palavra repreender significa que você vai e diz: irmão, isso não fecha com o que Deus quer para a tua vida. E aí depois fala corrigir, dizer: tá bom, então já te disse como está errado, vou te ensinar como você tem que fazer. E depois a palavra instrução na justiça, ela tem a ideia de treinamento. Você acompanha a pessoa para que ela crie um novo hábito, ela seja uma nova pessoa em Cristo Jesus. É para isso que nós estamos existindo, para cada vez nos tornarmos mais parecidos com Cristo. Não deixa lixo entrar na sua mente. Não acredita em filosofia de homens criadas aí de 200 anos para cá, que só se contradizem, só existe briga. Estuda um pouco mais profundamente o que eles mesmos falam deles mesmos, e nós achamos bonitinho e trazemos para a igreja. Não faça isso, vai subtrair a tua fé. É como os discípulos: Senhor, aumenta a minha fé. Não é Senhor, corrige a minha fé, corrige a minha fé, corrige meu rumo. Então, meus irmãos, é fantástica a Bíblia, a palavra de Deus. Esse livro que nós estamos comemorando essa semana, ela fala de alguém vivo, ela é viva. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva, ela vai em lugar aonde a gente não consegue chegar, e Deus, Ele quer te transformar. Nós temos medo de transformação, que nem eu disse antes, nós gostamos de terapia, porque isso é confortável para nós, tudo, mas não é esse o propósito de Deus. E é tão gostoso quando a gente confessa para Deus, muitas vezes o nosso pecado, ou a gente clama diante de Deus, lamenta diante de Deus por situações. Não tem problema, tem um livro na Bíblia chamado Lamentações. Você não pode murmurar, é diferente de lamentar, mas você pode lamentar, derramar lágrimas diante de Deus, e perguntar para Deus, como eu perguntava, copiando do Salmo 13, até quando, Senhor, vou ficar em cima dessa cama? Até quando, Senhor? Eu até achava que o Salmo 13 era meu, não era de Davi, de tanta dor. Mas nós temos esperança, uma esperança viva, como diz 1 Pedro, que está numa pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a Bíblia viva, Ele é o Verbo encarnado, e nós precisamos comemorar o dia da Bíblia, todos os dias, investir tempo, para que a palavra de Deus
habite ricamente, para que, à medida que eu obedeço, o Espírito Santo vai me enchendo. Aí eu não tenho espaço para pornografia, para vícios, para escravidão de hábitos e uma série de coisas que nós temos. Podemos ficar de pé e orar?